falar sobre a existência dos demônios e a importância de expulsar os demônios da vida das pessoas. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, a Bíblia cita que havia um homem possesso de espírito maligno dentro de uma sinagoga. E Jesus estava ali e esses demônios dentro desse homem se perturbaram por causa da presença de Jesus. E eles disseram para Jesus: tu vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus vai expulso o demônio daquele homem. Observe que o demônio estava onde? Dentro de uma sinagoga, dentro daquele homem. Ou seja, ele não se importava de estar dentro da sinagoga. O demônio não se preocupa de estar dentro de uma igreja. Ele se preocupa com a presença de Jesus. Você entende? Por isso que muitas pessoas aí estão frequentando a igreja, mas não tem Jesus na vida delas verdadeiramente, e o demônio está agindo na vida dela. Ela está endemoniada. O demônio entra no corpo de uma pessoa? Entra. Isso é uma realidade. A Bíblia diz que no dia da Santa Ceia, Satanás entrou no corpo de Judas Iscariotes. Eu já vi pastores pregando de forma errada, ensinando ensino de demônios, dizendo que o diabo não entra no corpo das pessoas, que o próprio diabo não entra, sendo que a Bíblia diz que Satanás entrou no corpo de Judas Iscariotes. Agora, tem pessoas também que o demônio não entra dentro do corpo dela, mas ele age cirandando com aquela pessoa, fazendo ela errar, fazendo ela pecar. Foi o caso de Pedro. Pedro, o diabo não entrou nele, mas cirandou com ele. Jesus falou assim: Pedro, eu roguei ao Pai por ti, porque Satanás pediu para cirandar com você. Só que Pedro não vigiou, e o diabo cirandou com ele e fez ele negar Cristo 3 vezes. Você compreende isso? Então os demônios existem, são reais. Eu prego o Evangelho há mais de 22 anos. E vou dizer para vocês que eu expulso demônios há mais de 22 anos. Expulso o demônio das pessoas. Espíritos malignos. Os espíritos malignos são chamados também de demônios, espíritos imundos, porque eles são imundos. Eles são como se fosse uma pessoa, só que um espírito. Existe a pessoa do Espírito Santo, existe a pessoa do espírito maligno. Espírito Pombagira, Maria Padilha, Exu Caveira, Cama Preta, Tranca-Rua, 7 porteiras, 7 cadeados. Ou seja, são vários demônios. Satanás, ele tem um reino organizado. Agora, o que eu quero que você entenda, que certa vez Jesus estava expulsando um demônio, e os fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: você expulsa demônio por Belzebu, o maioral dos demônios. Jesus falou: eu não expulso o demônio por Belzebu, eu expulso pelo dedo de Deus. E aí ele diz: se Satanás expulsa Satanás, o reino dele não subsiste. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, expulsar demônios é um sinal, é uma prova concreta de que o reino de Deus chegou naquele lugar. Ou seja, uma sinagoga, uma igreja que não expulsa demônio, o reino de Deus não está ali. Pelo contrário, o diabo está governando aquele lugar. Satanás está governando aquele lugar. Estou falando isso com provas bíblicas. Jesus não expulsou demônio esporadicamente. Ele expulsou por todos os lugares que ele foi. E em Lucas capítulo 4 também diz que ele andou por todas as redondezas, curando os doentes e expulsando os espíritos malignos. Foi uma das coisas que fez Jesus famoso na época, foi a autoridade para expulsar os demônios, porque antes de Cristo ninguém havia tido essa autoridade de expulsar os demônios. Ninguém. Então eles até disseram: que doutrina nova que é essa? Esse homem vem expulsar os demônios? Que doutrina nova que é essa? Realmente a doutrina do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Cristo, ele expulsa demônios, porque é a prova de que o reino de Deus chegou. Por que Satanás não quer que um lugar expulse demônios? Para não tirar o reino das trevas da vida da pessoa.
Uma pessoa que está endemoniada, as trevas estão comandando a vida daquela pessoa. Quando você manda o demônio embora da pessoa, as trevas perdeu o poder sobre aquela pessoa. É uma guerra entre o reino de Deus e o reino das trevas. E expulsar demônios prova que o reino de Deus é mais poderoso do que o reino do diabo. Agora, tem muitos lugares aí que proíbem expulsar demônios. Eu lembro que eu fui convidado para pregar numa igreja muito rica, uma das maiores igrejas de Santa Catarina. Não vou citar aqui a cidade, e cheguei nessa igreja, porque se eu citar a cidade, vocês vão saber qual igreja que é. Eu cheguei nessa igreja, o pastor auxiliar leu meu livro Fogo Devorador de Deus e me convidou. Cheguei lá, quando eu orei, aquelas pessoas ricas, mais de 3.000 pessoas ali, e pessoas caíram endemoniadas, aquelas pessoas ricas, aquelas mulheres de salto alto, toda vestida de luxo, tudo caindo em processo de demônio. E aquela igreja, ela tinha uma mania de gravar os cultos e vender depois as fitas de vídeo, né, VHS. O pastor pegou e depois daquilo mandou proibir, pegar minhas fitas, jogar fora, você entende? E nunca mais me convidou. E depois eu fiquei sabendo, através de um membro lá, que ele ficou chateado de eu ter expulsado demônios da igreja dele. Ou seja, uma igreja com mais de 3.000 membros, mas quem governa lá é Satanás. Aí ele tem do lado uma clínica de psicologia. Você entende que se alguém diz que está endemoniado, ele manda lá para essa clínica. Só que psicologia, meu amigo, não expulsa demônio das pessoas. E os espíritos malignos, eles existem. A palavra de Deus, no canon, não cita a origem deles. Mas, no caso, o livro de Enoque, que é um livro que foi tirado do canon, no ano 300, no Conselho de Trento, o que acontece? Ele cita a origem dos demônios. E diz que são espíritos imundos que vagariam sobre a terra, aprisionados na terra, e que atormentariam os homens. E é isso que eles fazem, eles atormentam as pessoas. Os demônios colocam doença, enfermidade. Qual é a diferença de doença e enfermidade? A doença é causada pelo mau uso, pelo corpo físico, pela velhice. Você pode ficar doente. Mas a enfermidade é uma doença colocada por demônios. Observe que havia um jovem mudo, não falava. Jesus expulsou o demônio dele e passou a falar. Foi aí que os fariseus disseram: você expulsa demônio por Beelzebub, ou Beelzebu, senhor das moscas. E Jesus falou: não, eu expulso pelo dedo de Deus, e é chegado o reino de Deus a vós. Então eu quero dizer para vocês, se você está num lugar, numa denominação que não expulsa demônios, sai fora desse lugar, porque o reino de Deus não está aí. Pelo contrário, aí fez uma associação com o diabo para que não expulse o diabo das pessoas. Numa outra oportunidade, eu estive numa igreja tradicional, não vou citar o nome aqui também, mas esse pastor estava clamando a Deus por um avivamento. E eu senti vontade de entrar lá, nesse lugar lá, para conhecer essa igreja, uma igreja aqui em Minas Gerais. E falei: não vou nem com roupa de pastor. Chegou lá, sentei na última cadeira, eu, minha esposa, meus filhos. Aí chegou o diácono e falou: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Quem te contou? Ele falou: o senhor tem cara de pastor. Ele me apresentou o pastor nem me conhecia, e já me convidou para pregar na quarta-feira. Eu aceitei o convite, e aí ele pegou e foi lá assistir os meus vídeos no YouTube. Ele falou: você faz isso mesmo? Eu falei: faço. Ele falou: pode fazer, porque eu estou clamando um avivamento de Deus aqui nessa igreja. Quando eu cheguei na quarta-feira, tinha 200 pessoas. Só ficou em pé eu, minha esposa, meus filhos, o pastor e mais 3 pessoas. O resto tudo caiu possesso de demônio. Tudo caiu possesso de demônio. Aquele pastor pegou o microfone. Aliás, quando as pessoas estão endemoniadas lá nos bancos lá, ele ia lá, pegava, tentava abrir o olho da pessoa. Você tá aí, você tá aí. Eu falei: calma, pastor, isso é demônio. Isso é demônio. E aí ele pegou o microfone assustado e falou: meu Deus, não sabia que a minha igreja estava assim. Agora eu pergunto para você: se Jesus volta naquele dia, essas pessoas endemoniadas subiriam
no arrebatamento, ou se Jesus arrebata a igreja naquele dia, essas pessoas endemoniadas subiriam no arrebatamento ou ficariam? Ficariam. Porque quem tem demônio não vai para o céu. Quem tem demônio não vai para o céu. Você compreende isso? Agora, outra coisa. Essas pessoas se morrem achando que está indo para o céu porque está frequentando uma igreja, e elas com demônio na vida delas, elas seriam salvas? Não. Porque quem tem demônio na sua vida não é salvo. Você entende? Então, por isso, eu falo com você que está me assistindo agora. Preste atenção. Não estou aqui falando mal de denominações. Eu estou falando aqui do Evangelho de Cristo. Você quer descobrir aonde tem um verdadeiro Evangelho? Lá vai orar pelos doentes, pelos enfermos, para curá-los em nome de Jesus, e vai expulsar os demônios. Jesus nunca enviou os discípulos sem dar a eles autoridade para expulsar os demônios. Quem não tem autoridade para expulsar demônios é porque não é discípulo de Cristo. Jesus, lá em Mateus capítulo 10, quando ele envia de 2 em 2, ele diz: ide, purificai os leprosos, curai os doentes e expulsai os demônios. Lá em Marcos 16, na grande comissão, Jesus, ele envia as pessoas para pregar o evangelho em todo mundo, e ele, o que ele diz? Ide por todo mundo, curai os doentes, pregai o evangelho a toda criatura, curai os doentes e expulsai os demônios. Então, expulsar demônio é uma marca do ministério de Cristo, é uma marca do evangelho de Jesus. Nenhuma outra religião, vamos dizer assim, para você entender, tem poder e autoridade para expulsar demônios. Somente o evangelho de Jesus, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, tem esse poder no nome de Jesus. Então fica esse ensinamento aí, medita nessas coisas. Os demônios, eles colocam doenças nas pessoas. Jesus, ele expulsa demônio de uma mulher que era corcunda, e os fariseus da época dizem: você está expulsando demônio no sábado. Jesus chama eles de hipócritas e diz para eles: o boi, o jumento cai num lugar lá, vocês alimentam eles também no dia de sábado, e não libertaria eu essa mulher de Satanás, que Satanás mantinha ela escrava há 18 anos, essa filha de Abraão? Ou seja, ela é chamada de filha de Abraão, mas ela tinha um demônio que estava nas costas dela há 18 anos, mantendo ela corcunda, escrava. Então fica aí esse ensinamento, essa palavra de Deus para você, em nome de Jesus, e que você possa meditar nisso. E se tem algum espírito maligno na sua vida, abre o seu coração para você ser liberto em nome de Jesus. Para a pessoa ser liberta de um demônio, não necessita somente do nome de Jesus. Tem duas coisas: é o nome de Jesus, que é autoridade para expulsar demônio, é o único nome que tem autoridade para expulsar demônio, e a outra coisa é a sua vontade. A sua vontade tem que ser totalmente contrária a esse espírito que entrou na sua vida. Você não pode ser amigo desse espírito, porque Deus te liberta dos seus inimigos. Deus não te liberta dos seus amigos. Você entende? A pessoa gosta da prostituição, então tem um demônio de prostituição na vida dela, é amigo dela. Deus não vai libertar ela se a vontade dela não é contra a prostituição. Você entende? Por isso que a palavra do Senhor diz: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. A pessoa tem um espírito de alcoolismo na vida dela, né? Um Zé Pilintra na vida dela, um demônio de bebida alcoólica, de vício na vida dela. Ela gosta daquela bebida, ela ama beber. Então Deus não vai libertar ela, porque a vontade dela não é contra aquele demônio, não é contra aquele espírito que está na vida dela. Então, para Deus te libertar, a sua vontade tem que ser totalmente contra aquele vício, aquele demônio, aquele espírito que está atuando na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Por isso que Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Se você não quer realmente a libertação, não quer realmente a cura, o milagre, isso não vai acontecer. Mas se você quiser,
milagre, o seu querer vai se encontrar com o querer de Deus e o milagre vai acontecer. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Espero ter te ensinado aí. Fica com Deus. Um abraço e estou à disposição para você que é pastor de ir na sua igreja orar e libertar as pessoas do poder do diabo. Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço. Fica com Deus.